Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do canal Felício Holanda e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tratamento para a osteoporose, né? Mais em relação a uma comparação sobre dois medicamentos que as pessoas têm bastante dúvidas, digamos assim. São classes, digamos assim, né? São os bisfosfonatos e o denosumab, que é um novo medicamento que várias pessoas têm tido bastante dúvidas em relação a qual seria o melhor, né? Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso, tá? Inicialmente, a osteoporose é considerada uma epidemia silenciosa do século pela OMS, devido ao seu padrão silencioso, digamos assim, e bastante prevalente na nossa sociedade. Ela tem alta prevalência e mortalidade, né, principalmente devido a quedas, né, quando os idosos, né, sofrem determinadas quedas, que acabam deixando em uma situação bastante complicada, que pode levar à mortalidade. Ela é predominantemente em mulheres, principalmente após a menopausa e mulheres caucasianas, né? E é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em idosos, como nós já havíamos falado, certo? Devido principalmente às quedas, que acabam levando a fraturas, né? Em 1 em 3 pessoas com osteoporose é diagnosticado, ou seja, devido a esse padrão silencioso da doença, ela é pouco diagnosticada, certo? Então, uma em cada 3 pessoas, digamos assim, que tem osteoporose, apenas uma será diagnosticada com essa doença devido a esse padrão silencioso. O tratamento ele é com alto custo e é difícil, né? Então acaba não tendo uma certa aderência tão boa como deveria ser esperado. E é necessário a gente reconhecer a importância de métodos de identificar grupos de maiores riscos e de medidas preventivas, né, para que esses grupos não desenvolvam a osteoporose e acabem não sofrendo uma fratura ou alguma outra complicação. Bom, o tratamento para osteoporose ele é feito com medicamentos, né, e ações não medicamentosas. Então, quais seriam essas ações não medicamentosas, né? Você pode ter uma prática de exercício físico, né, como uma caminhada, uma corrida, que aumenta a densidade muscular e à medida que você vai ter um aumento dessa sua densidade muscular, você vai ter menos impacto sobre os seus ossos. Então você vai estar predispondo aquele osso a menos impactos e evitando determinadas complicações da osteoporose. Prevenção de quedas, né? Correção de distúrbios visuais e auditivos, certo? Uma pessoa que tem um problema visual, ela vai estar mais predisposta a levar uma queda, certo? Então, se você tem aquela correção daquele problema, tanto visual como auditivo, você vai poder ter menos probabilidade daquela pessoa sofrer uma queda. Bom, prover um ambiente seguro. O que seria isso? Por exemplo, em um idoso, né? No caso do idoso, até no caso de pessoas que não tenham idosos, né, em casa, mas, por exemplo, no banheiro você colocar um piso antiderrapante, né? Nas escadas sempre ter um corrimão onde você possa se apoiar. E assim, essas medidas que vão evitar quedas, né? Ter um ambiente bastante iluminado para que você, caso acorde à noite, queira se levantar, ter uma lâmpada ali do lado para você poder guiar naquele caminho que você vai percorrer no escuro, né? E não simplesmente sair andando no escuro é, sem conseguir ver o que é que está na sua frente, certo? Então, essas são algumas medidas em relação ao ambiente seguro. Tem também a redução ou interrupção do uso de cigarro e álcool, né? Que são fatores que proporcionam, né, uma maior incidência, digamos assim, dessa sua osteoporose. Não medicamentoso, né? Ingestão adequada ainda, né, sobre o não medicamentoso. Uma ingestão adequada de cálcio, né, que é indicada cerca de 1.200 mg por dia a partir de 51 anos. Vitamina D, que é indicada pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, com ingestão adequada de cerca de 800 a 1.000 unidades por dia, tá? E uso de suplementos, caso seja necessário, caso a pessoa não tenha uma alimentação adequada, digamos assim, ou que não tenha com aquelas todos os minerais necessários, né? Então você faz o uso desses suplementos, que são o cálcio, né, o suplemento de cálcio, e o colecalciferol, que seria a vitamina D, tá? Bom, em relação ao tratamento medicamentoso da osteoporose, nós temos um padrão, certo, que é utilizado no Brasil, de acordo com o protocolo clínico do Ministério da Saúde, que são os bisfosfonatos, tá? Esses bisfosfonatos, eles são uma classe de medicamentos, digamos assim. Então existem vários bisfosfonatos. Os bisfosfonatos mais utilizados e disponíveis pelo SUS no Brasil, certo, são o alendronato de sódio, que pode ser utilizado via oral, tá? Ou seja, o comprimido, o risenodronato de sódio, que também é via oral,
o pamidronato disódico, que seria intravenoso, tá? Então, nós temos outros, que são outros medicamentos não bisfosfonatos, que é o Prolia e o Xgeva, né, que são medicamentos novos, né, são denosumab, esses medicamentos, digamos assim. Prolia e Xgeva seria o nome comercial, tá certo? Denosumab seria o nome realmente da substância, digamos assim, e é utilizado também via subcutânea, né, intravenosa, subcutânea, tá bom? E hoje, né, com esse surgimento do Prolia, houve uma grande questão. Qual seria o melhor, o Prolia ou os bisfosfonatos, né? O denosumab ou os bisfosfonatos? E aí que a gente vai tentar responder um pouquinho nesse vídeo de hoje, tá certo? Bom, os bisfosfonatos, eles são a classe com mais informações em termos de efetividade e segurança, com estudo de até 10 anos de segmentos publicados. Ou seja, os bisfosfonatos eles já têm, né, bastante informações sobre eles, tanto que nós já temos estudos de até 10 anos, né, que foram feitos acompanhamentos de 10 anos para verificar sobre a efetividade dele e a segurança, tá? Os orais, né, são medicamentos de primeira escolha no tratamento da osteoporose, principalmente aqui no Brasil, que é o considerado pelo Ministério da Saúde, tá? Primeira escolha seria o bisfosfonato oral, no caso o alendronato de sódio, tá? A escolha do alendronato de sódio ou risedronato de sódio como representantes da classe baseia-se na maior experiência do seu uso e do menor custo, ou seja, esses são os medicamentos dentre os bisfosfonatos, né, o alendronato de sódio e o risedronato de sódio, que tem um custo menor, né, e tem uma experiência maior em relação ao uso dele, certo? Então, por isso eles são os escolhidos para o tratamento da osteoporose, né, via oral. Os efeitos adversos gastrointestinais dos bisfosfonatos são frequentes e frequentemente são similares, né, para todos os bisfosfonatos orais e não diferem em incidência do grupo placebo, ou seja, todos apresentam os efeitos adversos semelhantes entre os bisfosfonatos, né? E para evitar o risco de ulceração esofágica, né, que seria formar uma úlcera no esôfago da pessoa que ingere esses medicamentos, é importante que essa pessoa ela evite o decúbito, ou seja, ela evite se deitar, tá? Por até 30 minutos após a ingestão do medicamento. Então, se você toma um bisfosfonato, evite deitar-se, tá? Após 30 minutos depois que você ingeriu o medicamento. E aqui nós temos uma tabela mostrando os bisfosfonatos disponíveis no Brasil e bisfosfonatos disponibilizados no Sistema Único de Saúde, né? No Brasil, nós temos alendronato de sódio, risedronato de sódio, né? Pamidronato disódico, que são disponíveis no Brasil e disponibilizados pelo SUS. Além dos disponibilizados pelo SUS, nós temos outros dois que existem no Brasil, né? Que é o ibandronato de sódio e o ácido zoledrônico, certo? Todos esses são bisfosfonatos. O mecanismo de ação, como é que eles funcionam? Por que eles auxiliam no tratamento da osteoporose? Bom, eles são aminobisfosfonatos, né? Como o alendronato de sódio e o risedronato de sódio, e eles inibem a farnesil-pirofosfato sintase, tá? E aí o que vai acontecer? Que é uma enzima envolvida na via do mevalonato, como vocês estão vendo aqui embaixo, que é crítica para a sobrevida do osteoclasto, tá? Então, o que é o osteoclasto? O osteoclasto é aquela célula, digamos assim, brutamente, vamos falar assim, que ele vai lá e destrói o osso, tá? Ele reabsorve o osso. Então, se você tem um medicamento que ele vai inibir essa via aqui, tá? Do mevalonato, e ele vai impedir a sobrevida, ou seja, vai impedir a vida maior do osteoclasto, que é quem destrói o osso, você vai estar tomando um medicamento que evita que aquela célula que destrói o osso viva por mais tempo. Ou seja, você vai estar evitando que aconteça a destruição do osso por aquela célula. Você vai estar evitando que ocorra a reabsorção óssea pelo osteoclasto. Então eles inibem, né, essa enzima, farnesil-pirofosfato sintase, que vai, tá aqui ela, ó, ela vai ser inibida, tá? E aí vai impedir que aconteça essa reabsorção óssea. Então, se não acontecer essa reabsorção óssea, o seu osso vai ter mais cálcio, ele vai ficar mais denso, tá? E aí vai evitar que aconteça o quê? A osteoporose, certo? Então, por isso que os bisfosfonatos funcionam. O alendronato, né, ele liga-se à superfície dos cristais de hidroxiapatita, né, e evitando essa reabsorção também. A acidificação da superfície óssea efetuada pelos osteoclastos, as células que reabsorvem o osso,
leva à liberação do adenonato ligado aos cristais. O adenonato é reabsorvido pelos osteoclastos e diminui a capacidade dos osteoclastos de reabsorver o osso. Então, com isso, a gente vai ter uma menor reabsorção óssea e uma maior, digamos assim, integridade óssea, né? Bom, algumas complicações em relação aos bifosfonatos. A maior complicação, assim, mais temerosa, digamos assim, que muitos odontologistas temem, é a osteonecrose da mandíbula, né? Também existe uma preocupação sobre a supressão da renovação óssea, e há relatos de fraturas subtrocantéricas do fêmur. Por quê? Porque se você está impedindo que aquele osteoclasto reabsorva o osso, você consequentemente vai impedir a renovação óssea, tá? Porque o osteoclasto ele funciona também na renovação óssea. Ele reabsorve o osso antigo, digamos assim, e o osteoblasto vai lá e produz o osso novo. Então, se você inibe o osteoclasto, você vai estar inibindo essa renovação óssea, certo? Então, há uma recomendação da interrupção temporária dos bisfosfonatos após 5 anos do tratamento, que é chamada de drug holiday, tá? Como se fosse o feriado da droga, as férias da droga. E caso exista um risco de fratura com a suspensão, caso o risco, né, de fratura com a suspensão não seja considerado órgão. Ou seja, se você está ingerindo bisfosfonatos há 5 anos, e aí o seu médico ele avalia, e você não tem um risco de fratura considerado alto, caso você pare de tomar esses bisfosfonatos, então você vai parar, tá, temporariamente de tomar os bisfosfonatos. E depois você retoma, tá, a ingestão dessa droga, tá certo? Em relação ao denosumab, né, conhecido como Prolia, mas temos também o Xgeva, né, que seria o nome comercial. Então as pessoas conhecem bastante como Prolia, mas o nome mesmo no medicamento é denosumab, tá? Ele foi desenvolvido pela essa empresa aí, Amgen Biotecnologia, e é um anticorpo monoclonal, tá? Totalmente humano para o tratamento da osteoporose, da perda óssea induzida por tratamento, de metástases ósseas e de outras situações clínicas, certo? Mas ele é bastante conhecido para o tratamento da osteoporose. Ele foi aprovado em junho de 2010 pela FDA, né, nos Estados Unidos, para uso em mulheres pós-menopáusicas com risco de osteoporose, certo? Isso no caso do Prolia. E foi aprovado em novembro de 2010 para pacientes com metástases de tumores sólidos, certo? Como tumores ósseos. No caso do tanto Prolia como o Xgeva, tá? Foi registrado pela Anvisa em outubro de 2011 pela essa empresa aí do Brasil, tá? E houve uma comparação aqui, essa tabela mostra, entre o registro de denosumab na Anvisa, no Brasil, e na FDA, nos Estados Unidos, tá? Então dá para você ver que tanto a posologia, como as reações adversas, como a recomendação e as contraindicações são semelhantes tanto no Brasil como nos Estados Unidos em relação ao denosumab, tudo bem? Bom, como que acontece antes da gente entender, certo? Como que funciona o denosumab, vamos entender um pouco sobre a produção dos osteoclastos, tá certo? Bom, para gerar os osteoclastos ativados, o que é que vai acontecer? Tá? A gente tem um macrófago, tá? E vai acontecer o quê? Vai acontecer a secreção de RANKL, certo? Vai ser secretado por osteoblastos, que estão aqui, ó, na parede do osso. E aí, e osteócitos também no osso, vão secretar. Esses RANKLs que vão ser secretados, tá? Que são os rosinhas, eles vão se ligar ao seu receptor natural que tem nos macrófagos, tá? Que ocorre no osteoclasto imaturo. Os macrófagos vão virar osteoclastos imaturos, que tem esses RANKs aqui, tá? Que são os verdes. O RANKL vai ser liberado pelo osteoblasto, pelo osteócito na parede do osso, tá? O RANKL é esse rosinha, tá? E esse RANKL ele vai se ligar na parede do osteoclasto imaturo no RANK, tá? O RANK ligante vai se ligar ao RANK, né, na parede do osteoclasto imaturo, certo? Para equilibrar esse sistema e não se ligarem todos, né, digamos assim, não ativarem muitos osteoclastos de uma vez, existe uma outra partícula, uma outra, digamos assim, que é um receptor, digamos assim, que é o OPG, que ele é liberado pelo osteócito, tá? E ele se liga também ao RANKL, que é o rosinha. E ele evita que esse RANKL se ligue excessivamente aos osteoclastos imaturos, certo? E aí ele evita uma ação exagerada dos osteoclastos, certo? Enfim, depois dessa ligação do RANKL com o RANK na parede do macrófago imaturo, esse
osteoclástico imaturo, perdão, esse osteoclasto vai se tornar maduro, tá? Vai ficar um osteoclasto multinuclear. E aí esse osteoclasto multinuclear imaduro, ele vai se tornar um osteoclasto ativado e vai começar a realizar a reabsorção óssea. Então é dessa maneira que ocorre a produção do osteoclasto. O rank-L é liberado pelos osteoblastos e osteócitos na parede, tá? Do osso, tá? E aí esse rank-L vai se ligar ao rank normal, digamos assim, na parede dos osteoclastos inativados, e esses osteoclastos inativados, a partir dessa ligação, se tornam osteoclastos ativados, que vão começar a realizar reabsorção óssea, tá? E a OPG também é um receptor para o rank-L para evitar que esses rank-L produzidos sejam todos ligados ao osteoclasto e gerem uma resposta excessiva de produção de osteoclastos. Enfim, acredito que tenha ficado claro a produção dos osteoclastos. E como é que o denosumab vai agir para tratar a osteoporose? Bom, dessa maneira. Ele é um anticorpo monoclonal que destina-se a inibir a RANK ligante, certo? Que é uma proteína que atua como sinal principal para a remoção do osso, tá? Então o que acontece, ó? Como a gente viu, os osteoblastos e os osteócitos liberam o RANK-L, que vai se ligar ao osteoclasto imaturo com a proteína RANK, né, com o receptor RANK, e vai formar osteoclastos maduros que vão realizar a reabsorção óssea. Isso eu já falei. E o que é que o denosumab faz? Ele bloqueia, certo? Ele impede, ele se liga com esses RANK ligantes e impede que eles se liguem ao osteoclasto imaturo. Então o RANK-L, ou o denosumab, ele vai se ligar ao RANK ligante, tá? Que são essas rosinhas, impede que esses RANK ligantes se liguem ao RANK no osteoclasto imaturo, e com isso ele vai impedir o quê? A formação do osteoclasto maturo e vai impedir o quê? A reabsorção óssea. Então ele se liga ao RANK ligante, impede a ligação do RANK ligante com o RANK, impede a formação do osteoclasto imaturo que vire osteoclasto maduro, tá? Impede essa passagem e impede a reabsorção óssea. Então é dessa maneira que o denosumab ele vai agir no nosso organismo, tá certo? Bom, então vamos agora a uma comparação mais aprofundada entre bisfosfonatos e denosumab, tá certo? Custos, tá? Os preços dos bisfosfonatos variam bastante, certo? Somente o pamidronato, tá? É o único subcutâneo, tem valores mais altos que o denosumab. Alguns estudos citam que o denosumab teve uma melhor aceitação por ser administrado via subcutâneo, ou seja, uma injeçãozinha, tá? Mas devido ao alto custo, não substituiria os bisfosfonatos, tá certo? Bom, aqui a gente tem uma tabela de preço, tá certo? Então vamos ao que interessa, digamos assim, que seria o preço médio, né? Preço, cadê? Máximo ao consumidor, tá? Aqui é o PMC, tá? Então, o preço máximo do consumidor, a média, desculpa, do preço para o consumidor, do aledronato de sódio é de R$ 535. Isso para a dose, o custo semestral, tá? Durante 6 meses. Então, enquanto o aledronato você gasta durante 6 meses R$ 535, com o denosumab você vai gastar R$ 777, tá? E enquanto o pamidronato de sódico seria R$ 1.650 que você iria gastar durante 6 meses. Então o pamidronato ele é via subcutânea e o denosumab também. Então comparando, digamos assim, em relação à via digamos assim, de você administrar o medicamento, o pamidronato é mais caro que o denosumab e tem a mesma via, né, de administração. Enquanto os outros, que são via oral, o aledronato de sódio e o risidronato de sódico, eles são via oral e são mais baratos do que tanto o denosumab como o pamidronato de sódio, tá? Então, esses aqui são bisfosfonatos. Esse é o denosumab. O único bisfosfonato mais caro que o denosumab é o pamidronato de sódio. Então, o denosumab é mais caro que os via orais, tá? Bom, em relação a alguns estudos, Lin et al., né, e colaboradores, em 2011, fizeram uma revisão sistemática considerada pelo critério Amstar 8, né, que é uma nota de alta qualidade, e eles fizeram algumas observações, tá? O estudo deles foi feito por um período de 1 ano de segmento, com 60 mg de denosumab via subcutânea,
a cada 6 meses, claro, tá? Porque a administração do denosumab é de 6 em 6 meses, daí algumas pessoas preferiam o denosumab, e 70 miligramas de alendronato via oral, tá? Todos os estudos foram duplo cego, ou seja, não sabia o que é que se dava e também ninguém, quem recebia não sabia o que recebia, tá? As pessoas que davam não sabiam o que estavam dando e os que recebiam não sabiam o que estavam recebendo. Mulheres após menopausa foram as que incluídas no estudo, com média de idade de 60 a 68 anos. O denosumab apresentou um maior risco de fraturas quando comparado ao alendronato, né, que é o bisfosfonato, mas não houve uma diferença significativa. E o denosumab foi mais eficaz no aumento da massa óssea. Tá? Então, o que é que eles concluíram com esse estudo? Que o alendronato foi mais eficaz em reduzir os riscos de fraturas. Tá? Já o tratamento com o denosumab foi mais eficaz, né, no aumento da massa óssea. Tudo bem? Zhou et al., ou seja, outro estudo realizado em 2011, com revisão sistemática AMSTAR 7, ou seja, uma qualidade moderada, fez uma comparação entre o placebo, denosumab e bisfosfonatos. Tá? Foi realizado 11 ensaios clínicos randomizados, tá? Com mulheres pós-menopausa com de idade de 40 a 72 anos. Bom, esses estudos, né, do Zhou et al., eles tiveram quais resultados? Os seguintes. O denosumab mostrou uma diferença significativa na redução de fraturas não vertebrais. Tá? Denosumab foi considerado uma boa opção para o tratamento da osteoporose, mas apresentou alguns eventos adversos comparado ao placebo, que ele não informou qual era esse placebo. Não demonstrou diferenças em relação ao tratamento com bisfosfonatos. Tá? Em relação a outros países, como é que é realizado esse tratamento para osteoporose em outros países? Bom, o denosumab, como nós já falamos, ele foi aprovado nos Estados Unidos, mas também foi aprovado no Canadá, no Reino Unido e Austrália em 2010. As indicações para esse uso desses medicamentos são semelhantes à do Ministério da Saúde do Brasil, tá? E de um modo geral, estudos nesses países indicaram que o denosumab reduziu a incidência de fraturas vertebrais e não vertebrais comparadas ao placebo. Tá? Na Suécia, houve um estudo por Johnson et al., tá? Que fez uma análise de custo-efetividade comparando o denosumab ao alendronato genérico, tá? Risedronato, ranelanato de estrôncio e o não tratamento. Tá? Em relação ao alendronato, o custo do denosumab é muito maior e a eficácia é pouco diferente. Como já falamos, o alendronato, que é aquele bifosfonato administrado via oral, tá? A primeira escolha no Brasil, ele tem um custo bem menor do que o denosumab, né, que é o conhecido Prolia, e a eficácia foi pouco diferente. Tá? Em relação ao risedronato e ranelanato de estrôncio, houve pouca diferença entre os custos e eficácia. Bom, como o custo do denosumab estava dentro do limite financeiro para a Suécia, né, para o governo da Suécia, foi considerado uma boa opção para pacientes com risco de descontinuidade do tratamento. Né? Por quê? Porque o denosumab ele é administrado via subcutânea, ou seja, uma injeçãozinha que nem dói, digamos assim, na pele da pessoa, né? Via subcutânea, e ele é administrado a cada 6 meses, ou seja, o paciente só precisa de uma dose via subcutânea a cada 6 meses, certo? Então, apesar do denosumab ser mais caro, tá? Como ele é a cada 6 meses, é mais fácil do paciente seguir no tratamento, porque basta ele ir de 6 em 6 meses, aplicar a sua dosinha do denosumab e pronto, ele está no tratamento para a sua osteoporose. Enquanto o alendronato, ele não é, né? Ele é via oral, então a pessoa tem que ficar tomando os comprimidos, tá certo? E aí é mais fácil dela esquecer de tomar o comprimido, certo? Dela não tomar o comprimido, porque, enfim, basicamente esqueceu. Geralmente eles esquecem, as pessoas esquecem, né? Então, a continuidade do tratamento é mais fácil com o denosumab devido a essa dose, né, via subcutânea, tá? E aí, como o custo dele não era relevante para a Suécia, eles preferiram administrar o denosumab. No Reino Unido, né, o National Institute for Health and Care Excellence, NICE, estabeleceu o uso do denosumab para tratamento primário da osteoporose em pacientes que não consigam seguir a instrução de uso, ou seja, como eu já falei para vocês, aqueles pacientes que não conseguem tomar o comprimido direitinho, então eles no Reino Unido eles preferiram dar o que? O denosumab, tá?
E em pacientes também que tenham intolerância aos bisfosfonatos orais. O paciente não pode tomar bisfosfonatos orais. Tá? Então ele vai fazer o quê? Vai usar o denosumab. Isso no Reino Unido. No Brasil, né, o que é feito? Como nós já falamos, dos bisfosfonatos nós temos o pamidronato disódico, tá? Que ele é utilizado via subcutânea, perdão, tá intravenoso ali, mas é via subcutânea. Então, ele é o indicado para pacientes que não podem fazer o uso oral, de acordo com o protocolo clínico do Ministério da Saúde de 2014. Ou seja, aqueles pacientes que não podem utilizar bisfosfonatos orais, tá? Eles que não podem, por exemplo, tomar o aledronato de sódio, né? Como a gente já viu, que é via oral, eles utilizam qual? Aqui no Brasil, tá? O Ministério da Saúde indica qual uso? O pamidronato disódico, que é um bisfosfonato. No entanto, a gente viu que o custo do pamidronato, que é da mesma via de administração que é a subcutânea, de 6 em 6 meses também, assim como o denosumab, mas o custo do pamidronato é 35% maior que o denosumab. Ou seja, ele é administrado na mesma via, tá? A administração do pamidronato e do denosumab, que é o Prolia, também é de 6 em 6 meses. No entanto, o pamidronato ele tem um custo maior, 35%, que em relação ao Prolia, ao denosumab. Então, é um pouco, né, contraditório, certo? Por que a gente usa uma coisa que é mais cara, tá? Se, digamos assim, os efeitos são semelhantes e a via de administração é de 6 em 6 meses, via subcutânea, semelhantemente nos dois, certo? Aí vem a resposta. Bom, no Brasil é feito dessa maneira devido às evidências escassas sobre o denosumab no tratamento da osteoporose e com resultados contraditórios. Tá? Como a gente viu, que aumenta a massa óssea, mas diminui, ou aumenta a massa óssea, mas tem alto índice de fraturas, digamos assim, em alguns estudos, né? Um estudo comparado ao outro. Bom, e também o denosumab, por ser uma droga recente, né, um medicamento novo, ele não tem tantas evidências como o bisfosfonato, tá? Então, o denosumab pode ser utilizado em caso de intolerância aos bisfosfonatos, como nós já falamos, o paciente que não pode tomar lidronato, que não pode tomar pamidronato, então ele vai e utiliza o denosumab, tá? Necessidade de comparação entre o denosumab e o pamidronato, porque não existem muitos estudos sobre comparando esses dois medicamentos, tá? E o denosumab e o pamidronato, né? Eles são tanto via subcutânea os dois, como também os dois são uma administração de 6 em 6 meses. Então eles têm uma administração semelhante, tá? Mas não existem tantos estudos comparando o denosumab com o pamidronato. Tá? Tem bastantes comparações entre os denosumab e os bisfosfonatos em geral, mas não especificamente para o pamidronato. Então é necessário mais estudos, mais pesquisas em relação a esses dois medicamentos, comparação entre esses dois medicamentos. E faltam evidências de segurança, né, em longo prazo para o denosumab, tá? Porque ele é um medicamento recente, como vocês puderam ver, ele foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos em 2010, pela Anvisa, se não me engano, em 2011. Tá? Então ele é bastante recente. Devido a isso, devido a essa falta de evidências de segurança para o denosumab, que o Ministério da Saúde prefere que seja utilizado em casos que o paciente não pode realizar uma administração via oral, prefere que o paciente utilize o pamidronato de sódio, né, que é da mesma maneira que o denosumab, como eu já falei repetidas vezes, e é mais caro. Né? Então o Ministério da Saúde prefere utilizar o mais caro, digamos assim, mas que tenha mais evidências, né? Que é o caso dos bisfosfonatos, que é o caso do pamidronato, né? Como a gente está falando já. Então, devido a essa falta de evidências de segurança a longo prazo para o denosumab, o Ministério da Saúde dá essa preferência para o uso dos bisfosfonatos, tá? Bom, essas são as referências bibliográficas para esta aula, tá? Para esse técnico científico do denosumab, para o tratamento da osteoporose, né? Feito pelo Instituto da Saúde, Secretaria do Estado de São Paulo, da Saúde do Estado de São Paulo, Protocolo Clínico Diretriz Terapêutica de Osteoporose no Ministério da Saúde, o livro Katsung, do Katsung, tá? Farmacologia Básica e Clínica. Eu utilizei também uma tese de mestrado, tá? De bisfosfonatos e osteointegração, de João Pedro Godinho, e osteoporose e anhidronato, um artigo de Hans Hofmann, e
aquelas imagens foram retiradas desse site aí que está na referência 2, tá? Obrigado por você ter assistido a nossa aula até aqui. Se você gostou dessa aula, deixe seu gostei, deixe seu comentário, faça sugestões, faça críticas construtivas, tá? Para que a gente possa estar sempre melhorando as videoaulas para vocês. Obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula, tá, pessoal? Até mais e tudo de bom para vocês. Tchau!